Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Nosso destaque no momento é o setor de laranja, setor de citros. A gente vai conversar um pouquinho aqui para saber como é que o setor tem se comportado, como é que está a condição dos pomares, preços, mercado interno, demanda. E para contar tudo isso para a gente do que está acontecendo, nós convidamos hoje aqui no Notícias Agrícolas o Gilberto Tosatti. Ele é engenheiro agrônomo e consultor do Grupo Geconsce. Gilberto, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao NA. Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. Gilberto, antes da gente falar de mercado, acho importante a gente mostrar que o senhor fale qual é a realidade do campo hoje, né? O que o produtor vem enfrentando. Teve as geadas lá no final de julho, que eu sei que afetou parte aí do cinturão citrícola. Eu queria que o senhor trouxesse a realidade do que está acontecendo. Vamos lá? Vamos lá. Bom, a citricultura vem passando por adversidades climáticas, já não é de hoje, né? Do ano passado, nós tivemos altíssimas temperaturas no período de outubro, novembro, justamente quando ocorre a florada, e isso afetou muito a produção, o pegamento dos frutos. E de lá para cá, a gente tem passado por um déficit hídrico muito grande, está chovendo abaixo da média. Então, as plantas já estão estressadas, os frutos pequenos. Isso vem afetando muito as plantas, os pomares. E aí, agora em julho, nós tivemos essas ondas de frio, uma geada sem precedente, né? Uma geada que só ocorreu com intensidade, segundo dizem, em 1955, e isso causou muito prejuízo, principalmente nas baixadas, onde os citricultores têm pomares. Então, aí teve um efeito muito grande, mas não tão grande quanto outras culturas, como manga, abacate e café. E Gilberto, a gente já consegue ter uma noção do tamanho da área que foi atingida ou esse levantamento ainda está sendo feito? Estou te perguntando isso porque em algumas culturas os órgãos responsáveis, inclusive o MAPA, ainda está levantando isso para poder passar essa informação com mais certeza ao mercado, né? No caso da laranja, isso se repete ou a gente já consegue entender melhor o que aconteceu? Não, infelizmente nós não temos esse levantamento dentro da citricultura, né? Esse levantamento nós só temos suposições baseado nas opiniões dos colegas que, por exemplo, do grupo GECON, são 17 consultores que percorrem todo o estado de São Paulo. E então, assim, as áreas mais afetadas, drasticamente afetadas, elas não passam aí de 5, 10% da área, né? Aí outras áreas foram afetadas, mas não se sabe ao certo a proporção do que afetou e qual vai ser o prejuízo. Infelizmente, nós não temos esse levantamento. E Gilberto, qual que tem sido a recomendação para esse produtor que está justamente na área afetada? O que ele deve fazer nesse momento? Tem alguma medida que ele precisa tomar? Tem que esperar a chuva retornar lá em outubro? Como é que vocês têm orientado aí os produtores? É bem observado. A questão da planta recuperar e voltar a brotar e poder você depois fazer as podas necessárias para aquelas plantas bem afetadas, só vai ser possível a hora que houverem as chuvas, né? A maioria dos nossos pomares, 70%, estão em estado de sequeiro, né? Não tem irrigação. Então, nós temos que aguardar as chuvas e elas ainda, nos parece que ainda estão um pouco distantes. À medida que essas plantas recuperarem, mostrarem aí vegetação, aí sim vai poder fazer podas, né, desses ramos secos. Importante não fazer nenhuma nutrição no momento agora, é só água. Quem tem irrigação, por exemplo, pode irrigar os pomares. Então o produtor ele precisa ter calma nesse momento, Gilberto. A gente sabe que a hora que vem a geada assusta, né? O produtor quer resolver o problema logo, mas a gente precisa da chuva, tanto para fazer o manejo nutricional, tanto para entender qual vai ser o tamanho da poda e tudo mais, é isso? Sim, até antes das geadas era possível fazer alguma coisa, aplicar alguns produtos, alguns fertilizantes que poderiam ajudar um pouco a planta. Mas quando a onda de frio é muito intensa, nada disso resolve também. Então nós tivemos casos aí onde foi intermediária a situação e aí se teve um resultado melhor. Mas pegou todo mundo de surpresa, né? Não deu tempo de fazer muita coisa.
Gilberto, e quando a gente fala em preço, o mercado nessas últimas semanas reagiu a essa passagem de frio? Ele está remunerando bem o produtor? Como é que estão as negociações? Nós temos que dividir em duas situações: a fruta para a indústria, que é para suco de laranja, e para mercado de fruta fresca, né? No caso das indústrias, elas têm pago um preço razoável, em torno de 28, 29, 30, R$ 32, nessa faixa. É, e, e no caso do mercado, em torno de R$ 40 uma caixa de laranja. Então, os preços têm se mantido assim durante o inverno. Os preços vieram nessa faixa e continuam assim. E a gente acredita que a questão da lucratividade do produtor vai depender também dos custos, e os custos aumentaram muito em função da questão da pandemia, função dos problemas de importação de fertilizantes, e isso, os custos aumentaram muito, como está ocorrendo em todos os setores da nossa economia. E claro que, Gilberto, com todos esses impasses climáticos, é natural que a gente tenha uma oferta mais restrita nessa safra, né? Como é que deve ficar aí, na sua visão, essa questão de demanda, oferta? Realmente é um ponto a se observar? A gente sabe que agora no inverno a demanda ela é mais fraca mesmo, mas vai esquentar e essa demanda aumenta, né? A gente vai conseguir suprir essa necessidade do mercado? Como é que você avalia isso a longo prazo? Muito bem observado, né? Enquanto você tem um período do inverno, o consumo no suco de laranja aqui e de frutas é um pouco menor. Mas a partir de agora começa a esquentar, a demanda começa a aumentar. Aliada a isso está a questão das estratégias do governo em relação à Covid, né? Está se dando condições aí de liberação de eventos e também restaurantes que vão abrindo as portas, e aí o consumo vai aumentando, né? Mas a oferta ela tem sido limitada. Só para se ter uma ideia, a gente produz em média 320 milhões de caixas. A Fundecitrus está prevendo 294 milhões, ou seja, abaixo da média, e com todas essas adversidades pode ser muito menor. Nós, consultores, temos falado aí em torno de 250 milhões de caixas. Então, a oferta é limitada, sim. O cenário de oferta mais apertada, isso deve refletir lá na frente no bolso do consumidor final, né, Gilberto? Como é que deve ficar aí o mercado? Quando você fala que a demanda começa a aquecer e mais aquecida, a gente já está falando no verão ou é agora, em setembro, com a chegada da primavera já, Gilberto? Então, já começa a crescer a partir de agora, final de agosto, já começa a aumentar a demanda. Os preços, com certeza, se refletem para o consumidor, não tem como. Embora esses preços já venham caminhando, como eu disse, nesses patamares. Eu não creio que possa aumentar mais do que já aumentou. O que vai aumentar, talvez mais, são os custos, e aí diminui a margem para o produtor. Para o consumidor, eu creio que vai ser, os preços vão se manter nesses patamares que nós já falamos. Você falava que a oferta vai ficar um pouco mais restrita, que é natural por conta do período do inverno, uma demanda mais enfraquecida, mas que a tendência é de aumento e a gente deve produzir menos esse ano, é isso, né? Isso, e assim a gente está aguardando uma safra que vai ser em torno de 250 milhões de caixa, muito abaixo da média que nós costumamos produzir. E só vai depender da próxima safra, se tudo correr bem, se chover bem, se for bem com a florada, para restabelecer os níveis de produção históricos aqui de São Paulo. Então nós vamos ter oferta limitada, com certeza. E em relação à qualidade da laranja, Gilberto, como é que deve chegar essa fruta no mercado? É óbvio que a seleção ela é feita nos packing houses, né, onde a fruta é selecionada e é só enviada as frutas de melhor qualidade. Mas para suco, por exemplo, está ocorrendo um problema. As indústrias elas preferem frutas com reixo acima de 12. O reixo significa acidez, né, o Brix dela é o teor de açúcar sobre a acidez. E as frutas elas estão em torno de 10, 12, não chegou a 12 ainda. Então, aqueles produtores que perderam frutas, que está caindo devido à geada,
a indústria não está aceitando, algumas indústrias não estão aceitando. E isso é ruim para o produtor, porque ele fica numa situação de prejuízo. E ele consegue repassar essa fruta, por exemplo, no mercado interno, Gilberto? O que ele faz com essa fruta que a indústria não está aceitando? No mercado interno é muito difícil, porque o mercado interno é bastante exigente em termos de qualidade. Essa fruta provavelmente vai para alguma outra indústria, mesmo que seja uma que ele não tem contrato, talvez alguma outra menor pode acabar processando essa fruta. Gilberto, e daqui para frente, o que a gente tem que ficar de olho, então, quando o assunto é mercado de laranja? Essa safra está se desenvolvendo, precisa esperar o retorno da chuva, em relação aos preços, no que o produtor precisa estar atento? O produtor ele precisa esperar as chuvas agora, até para poder fazer os seus tratamentos nos pomares, né? O único tratamento possível no momento é fazer a correção de solo com calagem, fosfatagem, e esperar as chuvas. Quando elas ocorrerem, aí sim, fazer todos os tratamentos necessários nutricional. Agora, ele deve continuar controlando as pragas, como o psilídeo, que é responsável pela transmissão do greening, do HLB. E a questão de doença está sob controle nesse momento, Gilberto? Nós tivemos um aumento esse ano, justamente porque as plantas, elas mais estressadas, elas expressam os sintomas mais. Então, nós vamos ter mais plantas sintomáticas de HLB esse ano, com certeza. Além do que, a população de psilídeo tem se mostrado mais alta em relação aos outros anos. Pode, talvez, em função das questões climáticas, aliada aí aos inseticidas, resistência aos inseticidas. Gilberto, para a gente finalizar, hoje é aniversário do Grupo Gecons, 25 anos, e vai ter um evento para comemorar, repleto de informações para o produtor, né? Onde que o produtor consegue assistir? Conta um pouquinho para a gente dessa data. Nós, então, estamos justamente nessa data de hoje, completando 25 anos de muita prestação de serviço para o setor citrícola, né, de levar informações através da nossa revista, através de palestras, eventos que nós realizamos, e tem sido muito profícuo. O grupo, fazendo 25 anos, está promovendo um evento agora no dia 19, quinta-feira, às 6h30, é uma reunião com a Mir Klink, né, e o José Luiz Tejon. O tema é uma travessia de 25 anos. Nós vamos fazer esse evento onde a Mir Klink vai contar a sua história, fazendo uma analogia da citricultura, né, do que a citricultura passou durante todo esse tempo, e fazendo analogia às suas viagens que ele fez. É pelo YouTube, Gilberto? Tem um link, né? Nós vamos estar distribuindo esse link. Se vocês entrarem no site do Gecons, que é www.geconce.com.br, nós vamos estar disponibilizando, GCONCI, né? Geconce. Acho que você pode colocar aí para mim, por favor. Perfeito. Gilberto, obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Deixo o convite aberto. Você sabe que o Grupo Gecons é sempre muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, e até a próxima. Até a próxima, obrigado. E obrigado pelo apoio também durante todo esse tempo. Eu lembro que quando nós iniciamos o Gecons, estava iniciando as Notícias Agrícolas também. Eu creio que vocês fazem parte dessa história também. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu agradeço em nome de toda a equipe, Gilberto. Parabéns. Obrigado, um abraço. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Gilberto Tosatti, consultor em citros, falou em nome do Grupo Gecons, que trouxe para a gente aí a realidade do que o citricultor vem passando nesse ano de tanta irregularidade climática. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que a nossa programação continue, e já nós estamos de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.